Aos 31 anos, Aras Bolutinenli vive um silêncio que chama a atenção de todos. Um ator tão talentoso no auge da carreira e de repente, um afastamento. Mas será que esse silêncio esconde algo maior? Hoje vamos revelar uma verdade impactante, que pode mudar a forma como você vê a vida e as escolhas de Aras. Então já aproveita, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, e venha descobrir comigo o que está por trás dessa história. Aras Bolutinenli nasceu em 25 de agosto de 1990 em Istambul, uma cidade vibrante onde o passado e o presente se misturam. Criado em uma família de classe média, ele cresceu em um bairro simples cercado pelo calor de uma casa cheia de cultura e arte. Seus pais, pessoas trabalhadoras, sempre incentivaram os filhos a explorar seus talentos. Desde pequeno, Aras se destacava pela curiosidade. Ele adorava inventar histórias, encenar pequenas peças para a família e mergulhar em livros que o transportavam para outros mundos. Na escola, Aras era um aluno dedicado, mas não exatamente o típico nerd. Ele gostava de esportes e de estar com os amigos, mas algo nele sempre parecia diferente. Enquanto as outras crianças sonhavam em ser médicos ou professores, Aras se pegava imaginando como seria viver a vida de outra pessoa, mesmo que por algumas horas. Ele não sabia explicar, mas sentia um vazio que só se preenchia quando estava criando algo. Quando adolescente, decidiu estudar engenharia aeronáutica na prestigiada Universidade Técnica de Istambul. A escolha parecia lógica, era uma carreira respeitada, estável e que agradava a família. Mas no fundo ele sabia que seu coração não estava nas equações ou nos projetos de aviões. Durante as aulas ele se distraía escrevendo roteiros imaginários ou observando as emoções das pessoas ao seu redor. Aos poucos percebeu que sua verdadeira paixão era contar histórias, não com números mas com sentimentos. Foi em um grupo de teatro universitário que Aras deu seus primeiros passos na atuação. Ele subia ao palco com uma timidez inicial, mas logo se transformava. Cada personagem que interpretava parecia ganhar vida, como se ele tivesse nascido para isso. Seus colegas notavam. Havia algo especial em sua presença, uma energia que cativava. Ele não queria apenas atuar, queria fazer o público sentir. A família, embora surpresa com a mudança de rumo, o apoiou. Seu irmão Orsun, que já se aventurava na música, entendia bem o chamado da arte. Se é isso que te faz feliz, vá em frente, dizia sua mãe com um sorriso preocupado. Aras sabia que abandonar a engenharia era arriscado, mas o desejo de seguir seu sonho falava mais alto. Ele começou a fazer testes para pequenos papéis na televisão, enfrentando rejeições e incertezas. Cada não doía, mas também o fortalecia. Em 2010 a vida de Aras mudou. Ele conseguiu um papel na série Olhe Bir Geser Zaman, que quando o tempo passa que seria o início de tudo. Enquanto se preparava para interpretar Mecha Karsu, ele sentia uma mistura de medo e excitação. Seria aquele o momento que mudaria sua vida? Ele ainda não sabia, mas algo grande estava por vir. E assim, com um pé no palco e outro no set, Aras começava a trilhar um caminho que o levaria muito além do que ele imaginava. Aras Bolutinenli estava nervoso quando pisou no set de Olhe Bir Geser Zaman, que em 2010. Aos 20 anos ele era um novato em um mundo cheio de câmeras, diretores exigentes e atores experientes. Seu papel como Mecha Karsu, um jovem rebelde em uma família marcada por dramas, exigia emoção crua. Aras mergulhou de cabeça. Ele passava horas estudando o roteiro, imaginando a dor e as alegrias de Mech como se fossem suas. Quando as câmeras ligavam, ele se transformava e o público sentiu isso. A série foi um sucesso estrondoso na Turquia. De repente, Aras não era mais apenas um estudante que abandonara a engenharia. Ele era reconhecido nas ruas de Istambul, com fãs pedindo fotos e elogiando sua atuação. "Você é o Mech na vida real?" perguntavam. Ele ria tímido, mas no fundo sentia o peso de ser visto por milhares de pessoas. O papel lhe rendeu prêmios, incluindo um de melhor ator revelação, e colocou seu nome no radar da indústria. Com o sucesso vieram novas oportunidades. Aras não queria ser apenas o cara de uma série. Ele aceitou papéis menores em outras produções, testando sua versatilidade. Cada projeto era uma chance de aprender. Ele observava os colegas, anotava dicas dos diretores e se dedicava a melhorar. Sua ética de trabalho impressionava. Mesmo com o cansaço das longas jornadas de gravação, ele mantinha o sorriso e a energia no set. Por trás das câmeras, porém, a vida não era tão glamourosa. As gravações na televisão turca eram intensas, com episódios longos e prazos apertados. Aras chegava a trabalhar 15 horas por dia, equilibrando ensaios, leituras de roteiro e a pressão de entregar uma atuação impecável. Às vezes ele se perguntava se tinha feito a escolha certa ao largar a engenharia. E se eu falhar? Pensava olhando para o teto do quarto à noite. Mas o apoio da família o mantinha firme.
Sua mãe ligava para lembrar que ele precisava comer direito e seu irmão Orsun sempre aparecia com uma piada para aliviar a tensão. Foi também nesse período que Aras começou a chamar a atenção fora do set. A mídia turca, sempre faminta por novas estrelas, começou a seguir seus passos. Ele tentava manter a privacidade, mas os olhares curiosos eram inevitáveis. Enquanto isso, novos convites surgiam. Um diretor o chamou para um teste em Muhteşem Yüzyıl, o Sultão, uma série histórica que prometia ser grandiosa. O papel do príncipe Bayezid era diferente de tudo que ele já fizera, um personagem complexo preso entre lealdade e ambição. Aras sabia que aceitá-lo seria um salto na carreira, mas também um desafio enorme. Ele hesitou, sentindo o peso da responsabilidade. Será que estava pronto para brilhar em um palco ainda maior? Ele respirou fundo, pegou o roteiro e começou a ler com o coração acelerado. Aras Bulut Inenli aceitou o desafio de interpretar o príncipe Bayezid em Muhteşem Yüzyıl, o Sultão. A série, que retratava o Império Otomano, era uma das maiores produções da Turquia, com figurinos elaborados e roteiros densos. Aos 22 anos, Aras sentia a pressão de estar em um projeto tão grandioso. Ele passava horas estudando história, aprendendo sobre a vida na corte otomana e ensaiando para dar vida a um príncipe dividido entre dever e desejo. Quando a série estreou em 2013, sua atuação foi aclamada. O público se encantou com a intensidade que ele trouxe ao papel. Bayezid e colocou Aras no topo. Ele já não era apenas uma promessa, era uma estrela. As ruas de Istambul começaram a ficar pequenas para sua fama. Fãs o paravam em cafés e sua foto aparecia em capas de revistas. Mas o sucesso trouxe novos desafios. Aras queria papéis que o fizessem crescer como ator, não apenas repetir o mesmo tipo de personagem. Foi então que em 2016 ele aceitou o convite para Içeride Por Dentro, uma série policial cheia de ação e emoção. Seu papel como Mert Karaca em Içeride exigiu que ele mostrasse uma nova faceta. Mert era um personagem complexo com camadas de lealdade, traição e vulnerabilidade. Aras se entregou ao papel, treinando cenas de luta e mergulhando nas emoções mais profundas do personagem. A série foi um fenômeno não só na Turquia, mas também em outros países como na América Latina e no Oriente Médio. Pela primeira vez, Aras percebeu que sua arte estava cruzando fronteiras. Ele recebia mensagens de fãs em espanhol, árabe e até português elogiando sua atuação. O verdadeiro auge, porém, veio com Çukur o Poço em 2017. Interpretar Yamak Kosoval, o herdeiro de uma família poderosa em um bairro perigoso de Istambul, foi um marco. Yamak era intenso, carismático e cheio de conflitos internos. A série virou um fenômeno cultural, com frases de Yamak estampadas em camisetas e redes sociais. Aras se tornou um ícone, mas o peso da fama crescia. Ele sentia que cada novo episódio precisava superar o anterior e a pressão para entregar algo perfeito era constante. Fora das telas, Aras tentava manter os pés no chão. Ele voltava para casa, onde sua família o tratava como o mesmo garoto de sempre. Sua mãe fazia seu prato favorito e seu irmão Orsun o provocava sobre ser famoso demais. Mas no fundo, Aras começava a sentir o cansaço. As longas horas de gravação e a exposição constante o faziam questionar até onde ele poderia ir sem se perder. Enquanto celebrava o sucesso de Çukur, uma nova oportunidade batia à sua porta, prometendo levá-lo ainda mais longe, mas a que custo? O sucesso de Çukur transformou Aras Bulut Inenli em um nome conhecido em cada canto da Turquia. Aos 27 anos, ele era o rosto de Yamak Kosoval, um personagem que conquistou corações com sua mistura de força e vulnerabilidade. Mas a fama, tão brilhante por fora, começava a pesar. As gravações de Çukur eram exaustivas, com jornadas que chegavam a 18 horas. Aras acordava antes do sol nascer e voltava para casa tarde, com o corpo e a mente esgotados. Ele amava atuar, mas o ritmo da indústria televisiva turca era implacável. Os fãs o adoravam, mas também esperavam perfeição. Cada episódio de Çukur gerava comentários nas redes sociais e Aras lia muitos deles. Alguns elogiavam sua entrega, mas outros criticavam, dizendo que ele estava preso a papéis dramáticos demais. Será que ele só sabe fazer isso? Perguntavam. Essas palavras doíam mesmo que ele tentasse ignorar. Aras queria mostrar que podia ser mais, mas a agenda lotada mal lhe dava tempo para respirar, quanto mais para explorar novos papéis. Em entrevistas, ele começou a ser mais aberto sobre o lado difícil da fama. Às vezes sinto que estou correndo sem parar, sem saber para onde, confessou em uma revista. Ele falava sobre o cansaço mental, sobre noites sem dormir e sobre a pressão de ser um exemplo para milhões. Apesar disso, mantinha a disciplina. Ele corria de manhã, praticava boxe e cuidava da alimentação para aguentar o ritmo. Sua família era seu porto seguro. Sua mãe sempre lembrava: "Você é mais do que um ator, Aras.
Não se esqueça de quem você é. A mídia, porém, não dava trégua. Mesmo sendo reservado, Aras via sua vida pessoal virar notícia. Jornalistas especulavam sobre seus relacionamentos e escolhas profissionais. Quando ele recusou um papel em uma série de alto orçamento, as manchetes questionaram: Aras está sendo exigente demais. Ele não se justificava. Sabia que queria papéis que desafiassem sua criatividade, não apenas que pagassem bem. Mas cada decisão parecia vir com um preço. No set ele era o profissional de sempre, mas nos bastidores começava a sentir o vazio. Durante as pausas ele se pegava pensando no que realmente queria. Será que era só isso? Gravar e receber aplausos, repetir? Ele conversava com seu irmão Orsun, que o incentivava a buscar equilíbrio. Você precisa de um tempo para você, mano, dizia. Aras sabia que ele estava certo, mas parar parecia impossível com Sucur no auge. Enquanto isso, uma nova proposta chegou. Um projeto internacional, algo que poderia levá-lo além da Turquia. Era uma chance de mostrar sua versatilidade, mas também de enfrentar ainda mais pressão. Ele segurou o roteiro nas mãos, sentindo o peso da escolha. Aceitar significaria abrir novas portas, mas também mergulhar ainda mais fundo no caos da fama. O que ele decidiria? Aras Bulutinenli segurava o roteiro do projeto internacional com as mãos firmes, mas a mente inquieta. Aos 28 anos ele estava no auge de Sucur, com fãs gritando seu nome e a imprensa acompanhando cada passo. A proposta era tentadora, um papel em uma série estrangeira com potencial de alcançar um público global. Mas aceitar significava deixar Istambul por meses, enfrentar uma nova cultura e lidar com expectativas ainda maiores. Ele passou noites em claro pesando os prós e contras. No fundo, Aras sabia que precisava de um desafio novo. Sucur o consagrou, mas também o prendia a um ritmo esgotante. As gravações, que muitas vezes duravam até a madrugada, deixavam pouco espaço para a vida pessoal. Ele sentia falta de momentos simples, como tomar café com a família ou caminhar pelas ruas sem ser reconhecido. Ainda assim, a ideia de recusar o projeto parecia um retrocesso. E se eu perder essa chance? Pensava. Ele conversou com sua família, que sempre foi seu alicerce. Sua mãe o ouviu com paciência, enquanto seu irmão Orsun foi direto: se te faz crescer, vai. Mas não se esqueça de você no caminho. Aras decidiu arriscar. Ele aceitou o papel, mas com uma condição. Queria tempo para se preparar, para não ser apenas o cara de Sucur em um novo cenário. O diretor concordou, impressionado com sua dedicação. A mídia turca, no entanto, não perdeu tempo. Manchetes especulavam: Aras está abandonando a Turquia? Ou ele acha que é grande demais para séries locais? Ele evitava ler os comentários, mas era impossível ignorar o barulho. Para se proteger, ele começou a ser ainda mais reservado. Raramente falava sobre sua vida pessoal, mas isso não impedia as fofocas. Sua relação com a atriz Bi Jonal, que começara em 2014, era um dos alvos favoritos da imprensa. Eles eram vistos como o casal perfeito, sempre apoiando um ao outro. Mas a distância e a pressão do novo projeto começaram a criar rachaduras. Aras e Bige tentavam manter a relação, mas as agendas lotadas dificultavam. Ele estava em Istambul, ela em outro set. As conversas por telefone eram curtas, marcadas por silêncios desconfortáveis. Em 2019, eles decidiram dar um tempo. A notícia chocou os fãs, que lotaram as redes sociais com mensagens de apoio e tristeza. Aras permaneceu calado, focado no trabalho, mas amigos próximos sabiam que o término o abalou. Enquanto se preparava para o novo papel, Aras enfrentava outro obstáculo: o idioma. Ele passava horas estudando inglês com um professor particular, determinado a não deixar que a barreira linguística o atrapalhasse. Cada dia era uma batalha contra o cansaço e a insegurança. Mas no fundo ele sentia uma faísca de excitação. Esse projeto poderia ser sua chance de mostrar ao mundo quem ele era. Ou seria apenas o começo de uma nova tempestade? Aras Bulutinenli estava em um avião rumo ao exterior, com o roteiro da nova série internacional ao seu lado. Aos 29 anos ele sentia uma mistura de ansiedade e empolgação. O projeto prometia colocá-lo em um novo patamar, mas também o afastava de tudo que conhecia. Istambul, com suas ruas barulhentas e cheiro de café fresco, ficava para trás. Ele olhou pela janela pensando na família e em Bi Jonal, cuja ausência ainda doía. O término em 2019 não foi fácil. Apesar do respeito mútuo, o vazio deixado pela separação pesava. Aras sempre foi próximo da família. Seus pais e seu irmão Orsun eram seu refúgio. Antes de embarcar, ele passou uma tarde com eles, rindo de histórias antigas e comendo o burek da mãe. Você vai brilhar, mas volte logo, disse ela com os olhos marejados. Orsun, sempre brincalhão, deu um tapa no ombro dele. Não vire um estrangeiro metido em. Aras riu, mas sabia que manter os pés no chão seria um desafio. No set internacional ele enfrentou um mundo novo.
A equipe era diversa com atores de vários países e as filmagens exigiam precisão. Aras se dedicou ao inglês ensaiando falas até de madrugada. Seus colegas elogiavam sua entrega, mas ele sentia o olhar constante da equipe como se todos esperassem um deslize. Ele queria provar que era mais do que um astro turco. Cada cena era uma chance de mostrar sua versatilidade, mas também um lembrete do quanto estava em jogo. Enquanto isso, a mídia turca não parava. Artigos especulavam sobre sua vida amorosa, especialmente após o fim com Bige. Alguns diziam que ele estava focado demais na carreira ou fugindo do passado. Aras evitava as manchetes, mas as notícias chegavam por amigos. Ele e Bige mantinham contato esporádico, sempre com respeito. Ela seguia sua carreira brilhando em novos projetos e ele admirava sua força mesmo à distância. Ainda assim, a imprensa insistia em criar histórias, transformando um término amigável em drama. A saudade da família também apertava. Aras ligava quase diariamente contando sobre os bastidores e ouvindo as novidades de Istambul. Orçun, que seguia na música, mandava áudios com piadas para animá-lo. Esses momentos o ajudavam a enfrentar a solidão de estar tão longe. Mas o cansaço das gravações e a pressão de se adaptar a um novo ambiente começaram a cobrar seu preço. Ele sentia dores de cabeça frequentes e um vazio que nem o sucesso explicava. Uma noite após um dia exaustivo, ele recebeu uma ligação inesperada. Era uma notícia que o fez parar. Alguém próximo estava enfrentando um problema sério. Aras segurou o telefone, o coração acelerado, sem saber como conciliar o trabalho e a vontade de estar em casa. Ele precisava decidir: continuar no projeto que poderia mudar sua carreira ou voltar para apoiar quem mais importava? A resposta não era simples e o tempo parecia correr contra ele. Aras Bolutinenli segurou o telefone com força, o coração apertado. A ligação trouxe notícias difíceis. Um parente próximo enfrentava problemas de saúde. Aos 29 anos, no meio de um projeto internacional que poderia definir sua carreira, ele se viu dividido. Voltar para Istambul significava pausar as gravações, arriscando sua reputação em um set onde todos contavam com ele. Ficar significava deixar a família em um momento delicado. Ele passou a noite pensando, o silêncio do quarto de hotel amplificando sua angústia. No dia seguinte, Aras conversou com o diretor. Com honestidade, explicou a situação e pediu um tempo. O diretor, embora preocupado com o cronograma, respeitou sua decisão. Cuide da sua família. Estaremos aqui, disse. Aras comprou uma passagem para Istambul, sentindo alívio e culpa ao mesmo tempo. No avião, ele pensava em como a vida parecia jogar tudo de uma vez. O sucesso, a pressão, as perdas. Ele só queria estar ao lado dos seus. Chegando em casa, encontrou sua família unida, mas marcada pela preocupação. Ele passou dias com eles, ajudando no que podia e trazendo um pouco de leveza com suas histórias do set. Sua mãe, sempre forte, segurava as lágrimas enquanto agradecia por ele estar ali. Orçun, seu irmão, tentava manter o clima leve, mas Aras via a preocupação nos olhos dele. Esses momentos o lembraram do que realmente importava, mas também o fizeram questionar o custo da fama. Enquanto estava em Istambul, Aras enfrentou outra batalha: sua própria saúde. O ritmo intenso das gravações, somado ao estresse da distância e agora da situação familiar, cobrou seu preço. Ele sentia exaustão constante, dores no corpo e dificuldade para dormir. Um médico o alertou sobre os riscos de esgotamento. Você precisa desacelerar, Aras disse. Ele sabia que era verdade, mas como parar quando o mundo parecia esperar tanto dele? A mídia, como sempre, não deu trégua. Fotos dele em Istambul circularam com manchetes sensacionalistas. Aras abandona projeto internacional? Ele ignorava, mas o barulho o irritava. Sua vida pessoal mais uma vez virava espetáculo. Ele tentou se proteger, evitando redes sociais e focando na família. Ainda assim, recebia mensagens de apoio de fãs, o que o fazia lembrar porque amava atuar, conectar-se com as pessoas. Quando a situação familiar estabilizou, Aras precisou decidir: voltar ao projeto ou ficar mais tempo. Ele sentia o peso da responsabilidade com a equipe internacional, mas também a necessidade de cuidar de si. Resolveu retornar, mas com uma promessa interna: encontrar um equilíbrio. Antes de partir, ele abraçou a família, prometendo voltar logo. No avião, ele abriu um caderno e começou a escrever ideias para novos projetos, algo que o fizesse se reconectar com sua paixão pela arte. Ao pousar, ele sabia que o desafio estava apenas começando. O set o esperava, mas algo maior pairava no ar. O que viria depois disso tudo? Ele estava prestes a descobrir. Os anos passaram rápido para Aras Bolutinenli. Após o projeto internacional, ele voltou a Istambul com novas experiências, mas o mundo não parava. Aos 34 anos, em janeiro de 2025, uma notícia devastadora o atingiu. Seu pai, Cengiz Inenli, faleceu após uma longa batalha contra o câncer.
Senji tinha 76 anos e lutava há cerca de 2 anos. Aras sentiu o chão se abrir. Seu pai sempre foi uma figura forte, o homem que o incentivou a seguir seus sonhos mesmo nos momentos de dúvida. Aras cancelou compromissos e correu para a família. A dor era imensa. Ele se lembrava das conversas com o pai sobre a vida ou trabalho e até o significado do sobrenome Inenli. Agora tudo isso parecia um eco distante. O funeral foi em Istambul e Aras não esteve sozinho. Amigos e colegas da indústria compareceram para apoiá-lo, como Saata Yuluzo Engin Akiurek Taneromes e Kobila Yaka. Eles o abraçaram oferecendo palavras de conforto em meio ao luto. A perda marcou Aras profundamente. Ele passou dias com a mãe e o irmão Orsun compartilhando memórias e lágrimas. Esses momentos difíceis o aproximaram ainda mais da família. Em entrevistas passadas, Aras já havia mencionado como desafios pessoais o ajudavam a se conectar melhor com as pessoas ao seu redor. Agora, com a morte do pai, isso se tornava ainda mais real. Ele sentia que precisava honrar a memória de Senji, vivendo com mais gratidão e foco no que importava. Enquanto lidava com o luto, Aras continuou trabalhando. Ele estava no set da série Terra, um projeto que exigia muita energia. Mas o destino trouxe outro golpe. Em março de 2025, ele sofreu um acidente durante as gravações e precisou de cirurgia. O médico professor Mustafa Karahan confirmou que tudo correu bem e Aras se recuperou. Ainda assim, o período foi duro, misturando dor emocional e física. Aras encontrou força em sua disciplina. Ele praticava esportes para manter o corpo e a mente saudáveis e usava o tempo livre para refletir. Alguns papéis dramáticos em sua carreira pareciam ecoar essas dores pessoais. Em Edinsi Koutaki Musisi Milagre, na cela 7 de 2019, ele interpretou um pai separado da filha, uma história que tocava em temas de perda e amor familiar. Embora o filme tenha sido antes da morte do pai, Aras sentia que experiências reais intensificavam suas atuações. A mídia respeitou seu espaço, mas as notícias sobre o luto circularam. Fãs enviaram mensagens de apoio, o que o tocou. Aras manteve a privacidade, mas o peso da perda o fez repensar prioridades. Ele conversava com Orsun sobre o futuro, sobre como transformar a dor em algo positivo. Com o tempo, Aras começou a se isolar um pouco, buscando paz para processar tudo. Ele sabia que precisava de um momento para si mesmo para refletir sobre a vida e a carreira. O que viria depois dessa tempestade emocional? Ele estava pronto para descobrir, mas primeiro precisava de silêncio. Após a perda do pai e a recuperação do acidente, Aras Bulut Inenli sentia o peso do mundo sobre os ombros. Aos 34 anos, ele decidiu dar um passo atrás. O fim de Sukura em 2021 já o havia feito questionar sua trajetória, mas agora em 2025 a necessidade de pausar era mais forte. Ele precisava de silêncio não só para curar as feridas, mas para se reconectar consigo mesmo. Aras anunciou uma pausa na carreira, algo que chocou fãs e a mídia turca. Ele se mudou temporariamente para uma casa tranquila nos arredores de Istambul, longe do caos da cidade. Lá passava os dias lendo livros, assistindo a filmes clássicos e escrevendo em um caderno. Eram pensamentos soltos, às vezes sobre papéis que queria interpretar, às vezes sobre a vida. Ele evitava redes sociais e manchetes, querendo ouvir a própria voz em meio ao barulho do mundo. Preciso entender quem sou fora dos sets, disse a Orsun, seu irmão, em uma conversa à noite. Aras também se dedicou a hobbies simples. Ele caminhava pela natureza, praticava yoga e cozinhava receitas que sua mãe lhe ensinara. Esses momentos o faziam lembrar do menino que sonhava em contar histórias antes da fama. Sua família o visitava com frequência, trazendo calor e risadas. Sua mãe, preocupada, perguntava se ele estava bem. Estou encontrando meu caminho, mãe, ele respondia com um sorriso sincero. Enquanto isso, a imprensa especulava sobre seu sumiço. Alguns diziam que ele estava desistindo da carreira, outros que planejavam um grande retorno. Aras não se importava. Ele sabia que precisava desse tempo para refletir sobre o futuro. Durante o isolamento, ele revisitou seus papéis em Serge e Edinsi Koutaki Musisi, analisando o que o havia levado tão longe. Ele percebeu que sua força como ator vinha da verdade que colocava em cada personagem, muitas vezes inspirada por suas próprias dores e alegrias. Nesse período, ele também começou a explorar novas formas de arte. Escreveu um roteiro curto inspirado em suas experiências e mostrou a amigos próximos. Eles ficaram impressionados com sua sensibilidade. Você deveria dirigir algo um dia, sugeriu um colega. A ideia ficou na cabeça de Aras, plantando uma semente para o futuro. Ele também se interessou por documentários, sonhando em contar histórias reais que tocassem o público. Mas o silêncio não podia durar para sempre. Uma ligação inesperada mudou tudo.
Um produtor internacional que admirava seu trabalho ofereceu um papel em um filme que misturava drama e ação com filmagens na Europa. Era uma chance de voltar ao mundo com algo novo, algo que refletisse quem ele estava agora. Aras hesitou, sentindo o coração dividido. Ele queria aceitar, mas algo dentro dele ainda pedia mais tempo. O que ele escolheria? A resposta estava próxima e com ela uma verdade que ele estava prestes a revelar. Aras Bulutin segurava o telefone ouvindo a voz empolgada do produtor. Aos 34 anos, após meses de isolamento, a proposta de um filme na Europa parecia um chamado do destino. O papel era diferente. Um homem comum enfrentando dilemas morais em um thriller intenso. Aras sentiu um frio na espinha, era o tipo de desafio que ele buscava. Mas algo o segurava. Ele precisava ter certeza de que estava voltando por paixão, não por pressão. Ele passou dias refletindo, caminhando pelas colinas perto de sua casa temporária. O silêncio dos últimos meses o ajudara a enxergar com clareza. Ele percebeu que sua carreira, embora brilhante, o havia afastado de si mesmo. A perda do pai, o acidente e o ritmo frenético da fama o fizeram questionar tudo. Quero contar histórias que importem, escreveu em seu caderno, palavras que se tornaram seu guia. Aras conversou com sua família. Sua mãe, com os olhos cheios de orgulho, disse: "Faça o que te faz feliz, meu filho." Orsun, sempre direto, brincou: "Se for para voltar, volta arrasando." O apoio deles deu coragem. Ele aceitou o papel, mas com uma condição. Queria participar do desenvolvimento do personagem, trazendo sua própria visão. O produtor, impressionado, concordou. A mídia, claro, logo soube. Aras Bulut retorna em grande estilo, anunciavam as manchetes. Ele sorria ao ver as notícias, mas mantinha o foco. Dessa vez ele queria fazer diferente, menos holofotes, mais autenticidade. Ele voltou a Istambul para se preparar, mergulhando em pesquisas sobre o papel, passava horas estudando, conversando com diretores e até visitando comunidades para entender melhor o contexto do personagem. Nos bastidores, Aras também começou a planejar algo maior. Inspirado por seu período de reflexão, ele queria criar um projeto próprio, talvez um filme ou uma série que contasse histórias reais da Turquia sobre pessoas comuns com vidas extraordinárias. Ele anotava ideias, sonhando em dirigir um dia. Era um plano ousado, mas ele sentia que estava pronto para novos desafios. Enquanto se preparava para as filmagens, Aras recebeu uma mensagem inesperada de Bijonal. "Ouvi sobre seu novo projeto. Estou torcendo por você", dizia. Ele sorriu, grato pelo apoio. Apesar do término, o respeito entre eles permanecia. Aquela mensagem reacendeu memórias, mas também reforçou sua determinação de seguir em frente. Quando chegou à Europa, Aras sentiu uma energia renovada. O set era vibrante, com uma equipe apaixonada. Ele se entregou ao papel, trazendo uma intensidade que surpreendeu a todos. Mas nos momentos de pausa ele guardava um segredo, uma verdade que estava prestes a revelar. Algo sobre sua jornada, suas perdas e suas escolhas o levaria a um anúncio que chocaria o mundo. O que ele diria? E como isso mudaria sua história? A resposta estava próxima e o palco estava pronto para ele. Aras Bulutin estava no set europeu, imerso em seu novo papel. Aos 34 anos ele sentia uma energia diferente, como se cada cena fosse um pedaço de sua alma sendo colocado na tela. O filme, um thriller psicológico, exigia que ele explorasse emoções profundas, algo que ele agora entendia melhor após os últimos anos de perdas e reflexões. Fora do set, porém, uma inquietação crescia. Ele sabia que algo precisava ser dito, uma verdade que ele guardava há meses. Durante uma pausa nas filmagens, Aras recebeu um convite para uma entrevista em um programa internacional de grande alcance. Era a chance de falar sobre seu retorno e o novo projeto. Mas para ele era mais do que isso, era o momento de abrir o coração. Ele aceitou com uma condição. Queria que a conversa fosse honesta, sem filtros. O apresentador concordou, intrigado com a intensidade nos olhos de Aras. De volta a Istambul, por alguns dias ele se preparou. Sentado com seu caderno, escreveu palavras-chave: verdade, propósito, mudança. Ele queria compartilhar algo que ia além da carreira. A perda do pai, o acidente, o isolamento, tudo isso o transformará. Ele não era mais apenas o astro de Sukur. Era um homem que queria usar sua voz para inspirar. No dia da entrevista, Aras entrou no estúdio com calma, mas o coração acelerado. O mundo estava assistindo. Ele falou sobre o filme, riu de histórias do set, mas então o tom mudou. "Quero contar algo pessoal", disse, olhando diretamente para a câmera. O silêncio no estúdio era palpável. "Por muito tempo senti que precisava ser perfeito para os fãs, para a mídia, para mim mesmo. Mas a vida me ensinou que a força vem de ser verdadeiro." Ele revelou que durante seu tempo afastado percebeu o impacto da pressão sobre sua saúde mental. "Eu me escondi no trabalho, mas isso quase me quebrou", confessou.
Aras anunciou que estava começando um projeto para apoiar jovens atores oferecendo suporte emocional e financeiro. Ele queria criar um espaço onde artistas pudessem ser vulneráveis sem medo. A inspiração vinha de seu pai, que sempre o incentivou a ajudar os outros. A revelação chocou o público. Fãs lotaram as redes sociais com mensagens de apoio emocionados com sua coragem. A mídia turca, antes focada em fofocas, agora elogiava sua autenticidade. Ele se tornou um símbolo de mudança, mostrando que até os maiores astros enfrentam lutas internas. De volta ao set, Aras sentia-se mais leve. O filme avançava e ele colocava ainda mais paixão no papel. Mas nos bastidores ele trabalhava em silêncio no projeto de apoio aos artistas. Ele sabia que isso era só o começo. Uma nova porta se abria e com ela a chance de deixar um legado maior do que qualquer papel. O que viria a seguir? Ele estava pronto para descobrir, com a verdade como sua guia. Chegamos ao fim desse vídeo, mas essa história sobre o silêncio de Aras Bulutineli aos 31 anos deixa muito para refletir, não é? Um ator tão querido no auge da carreira tomando decisões que surpreendem a todos. Isso mostra que por trás da fama existem verdades que nem sempre imaginamos. Agora quero ouvir você. O que pensa sobre esse silêncio de Aras? Será um recomeço, uma escolha pessoal ou algo ainda maior? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua opinião é muito importante. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, para continuar acompanhando revelações e histórias impactantes como essa. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.